ver mais aqui. Obrigada. Ela está sempre aqui dando Bom dicas estar para a aqui gente. de novo. Obrigada. Para falar sobre contabilidade, como fazer, como não fazer, os cuidados. Vim aqui falar sobre imposto de renda, mas hoje a gente vai falar sobre como faz para abrir uma empresa, os principais cuidados. Como faz? Tudo bem, gente? Tudo bem, obrigada pelo convite. Primeiro, eu gosto de dizer que para você empreender hoje, você tem que ter muita coragem, né? A gente ouve muito isso e realmente, porque apesar de algumas coisas estarem mais simplificadas, a Receita, governo também dificultou alguns passos. E com certeza hoje o primeiro passo é você definir aquilo que realmente você quer fazer, definir qual vai ser a sua atividade, o seu mercado. E daí, então, ir para a parte burocrática, né? Que é a abertura de um CNPJ perante junta comercial, perante Receita Federal, verificar quais são as particularidades do seu negócio, né? Como alvará, emissão de notas, questões tributárias. Então, o primeiro passo é definir o que você quer e depois ir procurar um profissional, né? Se for o caso de contabilidade. E assim, Júlia, como que está esse processo de abertura? Ele está mais fácil? Agora, como que ele está funcionando? Sim, a gente percebe um movimento da Receita Federal, de governo, fazendo uma desburocratização das aberturas das empresas, a título até de estimular a pessoa que estava na informalidade para ir para a formalidade, né? Então, sim, está mais fácil. Com o avanço da tecnologia também, a gente percebe um movimento de integração entre Receita Federal, Junta Comercial, Prefeitura. A gente tem ido cada vez menos pessoalmente, né, nos órgãos públicos fazer aquilo que precisa ser feito para abrir uma empresa e para dar a regulamentação ideal para aquela determinado setor, né? Porque cada uma tem a sua particularidade. Então, com certeza, facilitou bastante a vida dos profissionais e, consequentemente, a vida do empresário, porque hoje ele tem um CNPJ em 24 horas. Né? A junta comercial está muito rápida, acredito que não só no estado do Paraná, mas no Brasil como um todo. E assim, sobre a escolha, se a empresa ela será micro, pequena ou MEI, como fazer isso? Até vamos tentar explicar um pouquinho o que é o micro, né? O que é pequeno e o que é MEI, para as pessoas saberem que estão pensando em abrir uma empresa, como funciona isso também, né? O que define mais claramente é a atividade que você vai desenvolver, porque como muitos sabem, o MEI ele tem uma limitação das atividades e uma limitação financeira também. Apesar de ter um movimento para se aumentar o limite de faturamento do MEI para R$144 mil, ainda não está aprovado, mas a gente percebe uma movimentação do governo com a intenção de fazer essa alteração. Então, a primeira determinação é a atividade. Então, se ela pode se enquadrar no MEI e o faturamento. Como ele é pequenininho, geralmente as empresas já partem, né? A gente identifica um faturamento alto, né? A gente já direciona ela para uma empresa de pequeno porte ou para uma microempresa. No caso de uma ME, a gente tem um faturamento também de 360 mil, só que ela já está enquadrada no Simples Nacional como uma empresa normal. As obrigações dela já são de empresa normal. Após um faturamento de 360 mil, ela já é uma empresa de pequeno porte, uma EPP. E assim, qual que é a diferença então ali entre micro e pequena empresa? São os valores, os rendimentos, o número de funcionários conta também? No caso do MEI, ele só pode ter um funcionário, né? Então, se a gente vai para uma empresa, para uma ME e para uma EPP, você já não tem limite de colaborador. Então, realmente, ela é determinante a atividade, o faturamento e se você tem a intenção de ter mais que um colaborador. E assim, e quanto já ao regime de tributação, né, das micros e pequenas empresas, muda bastante o valor? Tributação seria aquela taxa, né, que as empresas têm que pagar, até para as pessoas em casa entenderem ali o que é essa tributação. Todo mundo fala disso. Mesmo estando no MEI, as empresas elas continuam enquadradas no Simples Nacional. Então, né, é uma regra, né, da Receita Federal que elas permaneçam, não tem outra possibilidade. Partindo daí, tem se falado muito ainda no Simples Nacional, mas a gente já percebe um movimento das empresas de migrar para outros regimes tributários, como lucro presumido, lucro real. Aí vai depender da viabilidade do regime em cada caso, né? É necessário fazer um estudo tributário, mas o simples ele já não é mais tão simples quanto ele era antigamente, né? Como houve uma mudança na legislação em 2018,
A gente percebe essa mudança de comportamento, porque as faixas de alíquota, elas são determinantes conforme o faturamento. E o que era simples não ficou mais. Então, em alguns casos, né, as empresas já têm migrado para uma outra faixa de enquadramento. Então, assim, é tudo muito individual, né? Cada caso é tratado de uma forma. A gente precisa estudar, sentar, conversar com o cliente, ver qual que é o objetivo dele, de crescimento daquela empresa também. Tem alguns casos que a gente já diz, olha, não adianta você ficar no meio, porque você vai ultrapassar o faturamento muito rapidamente, né? Já vamos te enquadrar em outro regime que vai ser bem melhor, até mesmo pensando em negócios, né? Alguns fornecedores, em alguns casos, não aceitam que as empresas sejam MEI. Então, isso tem ficado cada vez mais restringido, né? Então, a gente já faz uma análise ali em conjunto e já define o que é melhor. E assim, Júlia, como contratar um contador, assim, faz a diferença durante até esse processo de abertura de empresa? Porque como você está explicando aí, é importante a pessoa saber disso, né? Nesse primeiro momento, eu vou abrir uma empresa, ela vai ser pequena, vai ter um funcionário, qual que vai ser o lucro, o que eu tenho que pagar, quais que são os impostos, porque às vezes a gente não tem nem noção do valor que você está pagando de imposto na nota que você está emitindo. Sim. Porque as pessoas, as PJs, né, tem que emitir nota, depois voltam nota, e tudo isso aí você tem que estar ciente de como funciona também, né? Até mesmo no MEI a gente percebe uma procura grande pelo contador, porque eu percebo que a contabilidade hoje ela está muito ligada à questão da confiança com a pessoa que está te prestando o serviço, né? A gente cria vínculo com aquela pessoa. Então, o contador é essencial, obviamente. Aqueles serviços burocráticos de ir em prefeitura, de verificar o alvará, de fazer uma consulta prévia, de fazer essa análise, né? O que é melhor, com certeza ela é uma demanda do contador. Então, agora mesmo teve uma alteração do MEI, que o MEI pode estar fazendo a emissão de nota fiscal de serviço direto numa página da Receita Federal. Mas a gente ainda vê clientes nos buscando para estar fazendo o cadastro ou para estar emitindo as notas mensais. Então, com certeza, o contador, a gente tem certeza de que o nosso trabalho não vai acabar tão cedo, né? E que bom, né? Não. A minha área, então, precisou... E acho que até a praticidade de você ter um contador com também, certeza, né, dele poder preparar, de repente você resolve tudo pelo celular, você pode pedir uma nota, você recebe a nota vai por e-mail. Antigamente, eu lembro que você tinha que destacar nota por nota, todo final do mês, aquele dia 30, já era um desespero você fazer isso. E agora... Sim, emitia todo dia 30, né? Então aquela agora correria. tem essa praticidade, até nas máquinas já vai saindo automaticamente no teu contador, ele já vai tendo esse controle, você já vai saber os valores certos de impostos que você tem para pagar, o que você tem para receber. Isso também ajuda bastante na hora da declaração do imposto de renda, porque se você tem o teu contador que já fez tudo isso, tá pronto, já não tem tanto trabalho também, né, Júlia? E a nossa função é exatamente essa, né? É facilitar a vida desse empresário, porque o foco do empresário não é fazer a contabilidade, né? É fazer uma administração, uma gestão interna. Essa parte, ela realmente precisa ser uma demanda de um outro profissional, para ele conseguir se dedicar àquilo que realmente vai trazer bons resultados. Fazer, né? Eu sempre falo, né? O médico estudou para fazer, né? Estudou para ser médico e a gente estudou para fazer isso aí, para desenrolar tudo. Né? Isso, ciências contábeis. Precisa para já trabalhar nessa área também. Temos grandes administradores de empresas também, né? Que atuam em parceria com o escritório de contabilidade, então é um complemento. E assim, qual que é a importância do planejamento, Júlia? Assim, a pequeno, médio e longo prazo também dentro de uma empresa? Primeiro, eu percebo que quando um cliente vem para nós, a gente precisa sempre entender e fazer com que ele entenda também, se isso não ficou muito claro, onde ele quer chegar. Então, a médio e curto prazo, a gente pensa em manter a empresa, né? Dados do Sebrae nos trazem que 24% das empresas fecham em até um ano, né? E isso um pouquinho mais que dobra quando a gente fala de 4 anos. Então, no primeiro ali, nos primeiros meses, você precisa o quê? Se manter. Depois, a longo prazo, você precisa crescer, né? Então, se você não tem um planejamento disso, você não consegue fazer nenhum desses dois movimentos, que é tão importante. Então, sentar, pensar, planejar, entender o teu negócio, ver para qual caminho você quer seguir e buscar também pessoas, né, para te ajudar.
Mas e como fazer então, Júlia, esse planejamento? Como se organizar para isso? Eu acredito que o planejamento, ele precisa ser constante e acompanhar conforme os meses, o movimento da tua empresa, né? Então, não é só por agora, só na abertura. Ter pessoas para te ajudar também é importante. A gente percebe um movimento grande também em empresários buscando grandes administradores, cursos, né? Para marketing, né? A gente vê um movimento também no marketing, para que isso seja feito, porque você precisa entender o seu mercado, você precisa entender para qual público, com qual público você está se comunicando, né? Para não acontecer de fechar a sua empresa. Porque eu, como pessoa, como contadora, entendo que a gente tem nas mãos da gente sonhos de pessoas, né? E ninguém mais, além da pessoa que está abrindo a empresa, que está se dispondo financeiramente, de tempo, quer que aquilo dê certo. Então, por que não planejar e se dedicar? Então, essa é uma orientação também que é bem interessante a gente fazer. É que o empresário ou o futuro empresário, que ele estude esse mercado que ele quer trabalhar, para que colha bons frutos. E você tem percebido, Juliana, nos últimos anos, assim, as pessoas estão procurando mais, antes de abrir uma empresa, procurar essa ajuda, tentar entender antes de ir para o mercado, assim, não, vou abrir uma empresa por abrir. As pessoas têm procurado mais? Bastante, e percebo também que estão com bastante medo, né? Acredito que algumas instabilidades de governo, financeiras também, têm feito as pessoas pensarem muito mais. Apesar da gente ver números, um grande crescimento de abertura, mas a gente pode perceber também uma grande abertura de mês, né? A pessoa, ela quer começar para sentir... Vai com calma. Isso, com calma, para daí evoluir para algo, né? E a gente tem muita procura no escritório de possíveis clientes que irão abrir. Então, isso já é um sinal que as pessoas estão se organizando para daí sim abrir efetivamente as portas de uma empresa. Que é o planejamento que a gente está falando. Que é o planejamento, né? É o primeiro passo ali que você precisa fazer. Eu sei que você já tem bastante anos de contadora também, né? Mas como que você vê nesses últimos anos essas tecnologias todas que vieram até para ajudar vocês? Como a gente falou hoje, a gente resolve tudo através do WhatsApp, pedindo nota, você ligando para saber se aquele imposto está certo, se aquele valor está certo. Como que você vê essa praticidade, né? Só daquele bloquinho de ter que ficar destacando notas que já não existe mais tanto. Como que você vê essa praticidade nos últimos anos? Veio ajudar bastante vocês também? Com certeza. A gente faz tudo muito mais rápido,